Olá, meu nome é Séfora Marquezine, sou advogada inscrita no Conselho Regional de Coimbra desde 2015 e recentemente estou no Conselho Regional do Porto. E venho aqui contar um pouquinho a minha trajetória, explicar qual que é a minha relação aqui com a publicidade na advocacia e por que eu venho já há anos tentando defender o Manual da Publicidade. Afinal, eu sou uma ferrenha defensora do artigo 94 do Estatuto. Isso porque eu acredito que ele é suficiente. O que falta efetivamente é uma interpretação mais atualizada para os dias de hoje, sem qualquer necessidade da sua alteração. Rapidamente, contar a minha trajetória para entenderem efetivamente. Em 2015 fiz a minha inscrição, cheguei a trabalhar em alguns escritórios, entretanto, acabei unindo a vida acadêmica com a profissional, me formei no mestrado na Universidade no Minho, posteriormente entrei no doutorado na Universidade de Coimbra. Exatamente em outubro de 2015 estava fazendo, então, o doutorado em Direito Civil na Universidade de Coimbra. Em paralelo a isso, comecei a estudar as questões da inscrição na ordem, me inscrevi na ordem, trabalhei num escritório, depois acabei começando a trabalhar por minha conta, porque já sabe, não é fácil a vida de um advogado estagiário e se assemelha-se muito pior, talvez, de um advogado novo no ordenamento jurídico, em termos aqui de pagamentos. Mas, enfim, o que acontece foi que comecei a estudar efetivamente para entender, porque acreditava sempre que, acreditei, defendo, que para eu começar a atuar em uma área, eu tenho que primeiro entender o que é a minha área e, posteriormente, efetivamente, começar aqui a trabalhar para os outros. No caso, angariar clientes, prospectar clientes, na verdade. E, portanto, comecei a estudar a fundo as questões de deontologia, o que me permitiu levar a fazer muitos pedidos de parecer para a ordem e muitos deles não foram respondidos. Digo, por exemplo, o caso do questões sobre publicidade. Em 2017 fiz esse pedido para o Conselho de Deontologia de Coimbra, foi reencaminhado, não sei porque foi reencaminhado para o Conselho Superior e no fim das contas nunca tive uma resposta. Em 2021 eu tive a possibilidade de conversar, 2022 eu tive a oportunidade de conversar com o bastonário Menezes Leitão, apresentei novamente a minha reclamação sobre não terem respondido o meu parecer e sobre entregando novamente uma nova proposta. Não preciso dizer que mais uma vez não foi ouvido. Depois, novamente, estive com a bastonária, com a atual bastonária, e tive a oportunidade, não sei se houve alguma conexão, alguma coisa, mas logo após o Conselho Geral me contactou, dizendo que identificaram efetivamente o meu pedido de parecer e perguntando se eu gostaria de atualizar. Afinal, ele já estava de 2018. Portanto, se vocês forem parar para pensar, olhem só como as redes sociais cresceram desde 2018. E, portanto, eu tive aqui a possibilidade de refazer esse pedido e trazendo novas questões. Em simultâneo, submeti ao 9º Congresso dos Advogados algumas propostas, dentre elas um manual de publicidade, porque eu defendo muito, mais uma vez, que o artigo 94 não precisa ser alterado. O que precisa é ter uma clarificação, a qual, na verdade, a gente já consegue através dos pareceres. O que falta é as pessoas, né, os colegas estudarem, ou mesmo a ordem facilitar. Cabe aos conselhos de deontologia ou à própria ordem, os conselhos também de procuradoria ilícita, não é? Se reunirem e organizarem essa informação e, por que não, de forma didática para apresentar para os colegas? Porque assim a gente vai ter, de certa forma, uma igualdade na nossa prática. Por quê? Porque alguns colegas passam o risco, mas como não está claro na lei exatamente aquilo que eles estão fazendo proibido, a única forma de se avaliar é fazendo uma denúncia, enfim, e os colegas, nós não também temos que nos proteger, já que todos querem acabar com a nossa profissão, mas ainda assim acaba sendo injusto. E, portanto, venho aqui apresentar para vocês efetivamente o manual. Não é só uma subscrição no Congresso, não só falar, é necessário um manual. Não, eu já comecei a escrever, já comecei a levantar questões, as quais devem ser decididas e depois, posteriormente, efetivamente fazer um documento que seja publicado e que sirva aqui, como vai ser visto na minha subscrição da minha proposta do Congresso, defendo a criação de uma comissão de tecnologia e publicidade, na qual seja responsável para responder essas pequenas questões, como se fosse uma prévia avaliação, para chamar a atenção dos colegas. Está cruzando risco, não está certo, atualize. E se o colega não se ajustar, aí sim ir para o Conselho de Deontologia. Não é uma caça entre os colegas, é efetivamente uma forma de conscientização, de ensino, porque é essa a nossa obrigação com os cidadãos, então também é essa a nossa obrigação entre pares. Ensinar o que está o correto, chamar a atenção da informação,
Se quiser continuar fazendo errado, aí sim vai ser reportado para o seu conselho de deontologia, tá? Então, como eu disse, defendo ferrenhamente que a gente não tem necessidade de ter um novo artigo 94, nem nada disso. O artigo 94 responde a todas as questões e aqui vou apresentar para vocês algumas questões que foram levantadas, tá? Já contei para vocês quais foram as questões, qual foi o meu passo a passo até agora, e agora quanto às questões sedimentadas, vou aqui trazer para vocês coisas que já estão sedimentadas, porque desde os outros estatutos, isso quer dizer, o estatuto de 89, que não era efetivamente, né, o estatuto, o de 2005, desculpa, que é quase idêntico ao de 2015, só muda lá a questão da linha dos honorários, e portanto os pareceres de quase 30 anos atrás, apesar de nem sempre estar ali exatamente sobre a mesma tecnologia que a gente está usando agora, esclarece, e uma delas é a questão da nomenclatura utilizada, e hoje em termos de redes sociais é um absurdo que a gente vê por aí, não é? Se a gente tem aqui, e não só em redes sociais, andando nas ruas, sobretudo de grandes cidades, ou até mesmo pequenas cidades, lembro agora até mesmo em Évora, desculpa chamar de pequena cidade, comparando com Lisboa, ver absurdos, aberrações em nomes dos escritórios. Se você está atuando em prática isolada, é só o seu nome. Ah, tem vários advogados aqui. Tem sociedade? Não tem. Sociedade, de facto, não é possível fazer publicidade. Se estiverem fazendo em conjunto site, em conjunto logo, em conjunto, nós temos aqui grandes problemas, não é? A gente tem aqui uma publicidade enganosa, é uma publicidade ilícita, não pode ser feito. E, portanto, os advogados que querem demonstrar, porque às vezes um advogado só, digo por mim, tem outros funcionários, tem tudo, sinto muito. Séfora Marquezine é advogada. Eu não posso pôr advogados. Ah, mas tem advogados que trabalham comigo. Não, porque no momento da sua responsabilidade civil é só o seu nomezinho e o do colega separado. E, portanto, não se pode usar associados advogados. Muito menos outras nomenclaturas. Balcão único, loja dos advogados, lawyer não sei das quantas, não é? Hoje em dia a gente vê muito essa americanização, ou não sei como é que se diria em termos de ingleses, né? Vocês estão mais perto, a gente está mais perto aqui do Reino Unido, mas enfim, isso não é possível. Tá? Não é permitido e não é permitido, podem ver aqui, a gente tem pareceres de 2006, de 2007, a gente tem pareceres de 2016 que já deixam claríssimo essas questões. E isso, claro, mais uma vez, a gente pode trazer para as redes sociais. As redes sociais devem ser com o nome da pessoa e não inventar doutor legal ou qualquer outra informação que se invente. Depois, questões de ilustração com imagens, fotos, isso daí já foi superado já pelo Conselho Geral em 2007, a gente pode usar, claro que a gente tem que atentar sempre ao quê? O manual, né, ao código de publicidade, que ali sim a gente pode ter algumas limitações. Mas em geral, hoje em dia nas redes sociais a gente utiliza muitos bancos de imagens gratuitos ou as próprias imagens e, portanto, não se levanta essas questões. Outra coisa, descrição dos serviços prestados. Temos muitos pareceres da ordem relativos, aqui já, olha, em 2011, em 2015, isso quer dizer, antes desse estatuto, na altura desse estatuto, referente à descrição, porque alguns advogados colocavam a descrição ou nos sites, ou então na parede do escritório, na porta, na vitrine do escritório. Isso também não é permitido, porque há aqui o entendimento que isso não é apresentação da área preferencial. A área preferencial da atividade é direito de família, direito às sucessões, direito médico, enfim. E, portanto, o que a gente tem que fazer aqui? Talvez, nesse caso em específico, analisar melhor. Por quê? Porque a população não entende o que é isso. Então, aqui é uma questão que estou aberta, digamos assim, não é? A ser revista em termos de que essa área preferencial da atividade, contrariando o que está nesses outros pareceres, talvez deveria aqui poder ser mais facilitado. Porque o cliente não sabe o que é um direito empresarial, não sabe o que é um direito laboral, não é? E, portanto, às vezes a gente tem que discriminar. Não de forma exaustiva, tá? Claro que as pessoas às vezes podem ter uma dificuldade com um divórcio, é relativo ao direito da família, mas agora um divórcio litigioso, ou mútuo, consentimento na conservatória, isso são muito mais detalhes, talvez não seja todo necessário. Então essa aqui é um ponto que efetivamente a gente poderia aqui trazer alguma discussão, e mais uma vez, bastaria um parecer esclarecendo, ou como eu disse, um manual. Isso quer dizer o quê? Dentro desse manual, os tópicos, e dentro dos tópicos, exemplos. Isso pode, isso não pode. Facilitar a nossa interpretação do artigo 94, de modo também ter uma interpretação equilibrada.
Posteriormente, descrição sobre advogado e escritório, o que é uma grande aberração, porque a ordem já se manifestou diversas vezes. Trago aqui caso de 2010, 2011, mas tem outros vários pareceres também que referem sobre isso, sobretudo quando se analisava os sites. Mas sabe o que é engraçado? Que grandes sociedades de advogados têm esse tipo de informação. E daí vai me dizer o quê? Faltou denunciar, não é? Mas os pequenos às vezes são denunciados. Ou então fica assim, de forma uma bagunça. Alguns seguem as normas e aparentemente saem prejudicados, enquanto que os outros se engrandecem. A realidade, já devo dizer, que para quem é efetivamente estudante da área, seja aqui da psicologia do consumo, seja do empreendedorismo, não serve muito esse tipo de engrandecimento, nem nada disso. Hoje em dia, ainda mais com os usos das redes sociais, não é? Nós sabemos que o tipo de consumo, de procura de advogados mudou. Mas, de qualquer forma, ainda assim, a gente deveria ter uma clarificação. Afinal, se o próprio estatuto diz lá, no número 94, no número 4 do artigo 94, que não pode utilizar conteúdos persuasivos, ideológicos, de engrandecimento e de comparação, a referência de valores, enfim, a gente já tem claro, não é? Que é vedado. E, portanto, não tem nem dúvida essa questão, a menos que altere esse artigo. E, portanto, todos os colegas que fazem isso deveriam, sim, ser aqui notificados pelos conselhos de deontologia ou então pela Comissão de Tecnologia e Publicidade para retirar essas informações, independentemente se é um advogado em prática isolada ou se é uma grande sociedade reconhecida que trabalha para o governo ou qualquer outra coisa. Não pode ter esse tipo de informação de selo de consumidor, nem nada disso. Quanto à publicação de vídeos, sobretudo na pandemia, não é, meus colegas? Surgiram-se inúmeras informações sobre isso, não é? Todo mundo passou a utilizar, e inclusivamente, né, depois falaremos sobre isso, sobre as consultas online, não é? E aqui é uma questão que o que nós temos que atentar efetivamente é que publicar vídeos com informação jurídica não tem problema, é a mesma coisa, querendo ou não, que publicar uma brochura. Quando o código, o nosso estatuto foi feito em 2005 e que foi replicado em 2015, os vídeos não eram assim tão comuns. Agora, um grande problema que nós temos é a utilização dessa publicação de vídeos de forma persuasiva, de forma ideológica, em forma de comparação, de apresentar números, de apresentar resultados, de apresentar clientes, e, portanto, aqui a gente foge efetivamente, ou melhor, a gente viola em completo o artigo 94. Mais uma vez, artigo 94 dando resposta a tudo. E, portanto, esses vídeos podem serem feitos, sobretudo para apresentação de informação. É nossa obrigação profissional, não é só prospectar cliente e resolver o problema do nosso cliente. Nós temos também um dever para com a comunidade, de passar as informações, de esclarecer. Lembrando aqui sempre que a gente também não pode violar nosso estatuto falando sobre ações feitas sobre outros colegas ou qualquer outra coisa do gênero, não é? Temos que atentar também aos outros artigos, não somente ao 94. Mas, em princípio, o artigo 94 nos permitiria publicar vídeos explicando, sabe como é que funciona um divórcio? É assim, assim, assim. O problema do divórcio ser feito na conservatória é esse. Depois, a gente... Esse tipo de informação não tem problema. E não faça um divórcio nunca na conservatória sem um advogado. Isso não pode ser feito. A gente não pode utilizar aqui, mais uma vez, da questão da persuasão, da questão do engano, nem nada disso. A gente deve explicar. E, mais uma vez, quem é conhecedor da parte da psicologia da informação do consumidor, psicologia do consumo, na questão de empreendedorismo, sabe que hoje o marketing de conteúdo, o marketing de influência tem muito mais força de conversão daquele cliente do que efetivamente o simples marketing que a gente estava acostumado antigamente, de falar, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu tenho bons resultados, me contrate, não é? A gente sabe que a gente teve essa mudança de mercado. E, portanto, na verdade, quem tem conhecimento sabe que nem adianta fazer o que faz, mas aqueles que fazem, querendo ou não, claramente estão aqui violando o nosso artigo 94, sem qualquer dúvidas, tá? Depois, publicação de casos de sucesso é a coisa mais absurda que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. Por quê? Porque é fácil. O cliente manda um áudio, o cliente manda um post, o cliente chega um monte de carta, tira uma foto, posta. Isso não pode. Isso é vedado pelo nosso artigo 94. Se você quer falar o que você quer, o que você faz, mais uma vez, marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é você demonstrar que tem conhecimento, é você demonstrar que você faz, mas sem indicar exatamente. Eu não preciso dizer que eu faço
que eu tenho casos de sucesso em divórcio. Eu tenho que explicar. Esse é o lado positivo do divórcio, esse não é o lado positivo do divórcio. Acontece esse tipo de situação? Acontece. Porque, claramente, e as pessoas já sabem, não é? As redes sociais são apenas um recorte. Sendo apenas um recorte, é óbvio que eu só vou mostrar o recorte positivo. Mas ainda assim, infelizmente, tem algumas pessoas que podem ser levadas, mais uma vez, a um conteúdo persuasivo, enganador, proibidos pelo artigo 94, e que, portanto, não é permitido. Para além do que, o próprio artigo 94 também nos trazer aqui essa proibição da divulgação de casos de clientes, em geral, sucesso ou sem sucesso, não é? A gente não deve apresentar a identidade do nosso cliente. Isso aqui gera conflito de interesses, gera violação do sigilo profissional e gera mais um monte de coisa, né? Para além da violação do artigo 94. Então, o que acontece? Mais uma vez, a minha defesa por uma comissão da tecnologia e publicidade é a possibilidade de, vendo algum colega fazer algo errado, avisar a comissão para a comissão notificar esse colega. Ou não querem fazer a comissão, tudo bem, mas ter um manual dizendo publicação de repostagem, exemplo, ter ali um desenho, tá desenhado. E daí é só a gente poder avisar o colega, olha, colega, tá lá no manual. Continue fazendo, que daqui a pouco é denunciado no conselho. E de alguns vão falar assim, que absurdo, você está defendendo a gente denunciar colegas. Já ouvi muito disso. E não, nunca denunciei nenhum colega, mas nesses anos todos de carreira, eu vejo como muitos colegas ultrapassam o risco por conveniência. E outros deixam aqui, até mesmo se voltar para algumas áreas, desistir da profissão, porque só olham para esses colegas, não é? Questão de algoritmo, mais uma vez, para quem entende a matéria sabe, às vezes a gente só tem contato com certas coisas por causa do nosso tipo de consumo, então não chegam certas coisas, e a gente fica ali frustrado com a nossa profissão. E eu acredito sinceramente que nós defendemos, querendo ou não, o direito, a justiça, os direitos de N pessoas. E, portanto, nós devemos aqui principalmente dar o exemplo. Se a gente não consegue nem cumprir com a nossa própria legislação, não sei vocês, mas eu desconfio de médicos e de outros profissionais quando eu sei que eles estão violando a própria profissão. Sobretudo por uma questão de conveniência. Porque é claro, nesse caso de publicação de caso de sucesso, que é conveniência, porque o artigo 94 é mais do que claro, evidente, cristalino, não tem discussão. Não pode. A gente vai ter algumas exceções, mas essas exceções devem ser aqui respondidas pelo Conselho Geral. Não é um simples, ai meu Deus, eu preciso publicar porque agora foram 30 processos aprovados, eu sou um bom advogado e, portanto, eu vou publicar. Isso não permite. Sendo certo que, mais uma vez, né, claro que esse tipo de publicidade pode, sim, trazer uma maior prospecção de clientes, mas, mais uma vez, é uma publicidade, é uma forma de prospecção enganosa e, portanto, não é permitido pelo atual estatuto. Mais uma vez, não é necessário mudar o nosso estatuto. Quanto à consulta jurídica online, admito que existem pouquíssimos pareceres e alguns efetivamente defendiam a proibição. Entretanto, com a pandemia, a gente viu a própria Ordem dos Advogados utilizou uma plataforma para nos ajudar. A verdade é que, aliado a essa questão, teremos também aqui questões de RGPD, os quais a Ordem falha de uma forma absurda na formação dos advogados. Enquanto nós temos lá, por exemplo, uma ordem dos contabilistas que obriga a formação 35 horas e dá formações de qualidade, nós temos uma ordem dos advogados que dá umas formações aleatórias, não é? E que não são suficientes para a prática profissional efetivamente, sobretudo para aquele advogado, que a gente já sabe culturalmente em Portugal, a maior parte dos advogados atua em prática isolada e generalista, e, portanto, são os povos. A Equipa tem que dar conta de tudo, da parte do setor de marketing, de comercial, do setor operacional, administrativo e financeiro. São 5 braços que um advogado só tem, e às vezes com um estagiário ou outro consegue dar a volta. E, portanto, dentro da consulta online, claro que a gente tem alguma facilitação, essa plataforma foi interessante, mas não houve qualquer formação sobre questões da RGPD, questões de, o próprio estatuto nos é claro em que qualquer consulta que a gente tenha, ou qualquer contato, atendimento que a gente tenha com o cliente, a gente está aqui já amarrado com o nosso sigilo profissional, não é? E tirando a parte de conflitos de interesse. Quantos são os colegas que às vezes até recebem, fazem uma consulta jurídica, ou às vezes nem recebem, porque ainda tem essa mania de que não pode cobrar a primeira consulta, que é um extremo mito, não é? Eu, por exemplo, no escritório, sempre cobro consulta, não tem como falar comigo sem ter consulta os clientes, não é?
é a questão de que a consulta jurídica que obriga, querendo ou não, eu ter uma pré-fase de um reconhecimento de quem é esse cliente, de qual é o assunto abordado. Questões hoje, eu estou sem câmera, eu não estou... Pera lá, eu tenho que te identificar, eu tenho que ter os teus dados, eu tenho que ter no meu cadastro, na minha nuvem, enfim, no meu software jurídico, o que for, quais são os dados daqueles clientes que eu atendo, porque lá na frente eu posso ter um conflito de interesse, ou então eu posso estar violando o sigilo profissional, não é? Então, todas essas preocupaçõezinhas deveriam ter sido aqui apresentadas pela própria ordem quando ela propôs essa plataforma. Ou então, deveria ter tido uma formação, ou então hoje, agora, é o momento da gente ter essa preocupação. Consulta jurídica online pode? Pode. Atendimento gratuito não pode. Pro bono não pode. Não é? A gente sabe das limitações dessas questões, vamos lembrar disso. Os atendimentozinhos, e aqui a gente entra no problema, o consulta jurídica online é só mesmo aquela que vem por plataforma, por Teams, e as conversas por WhatsApp, por Messenger, por ligação, como é que ficam essas consultas, não é? Que a gente não vê a cara, não comprova documento. Mais uma vez, e aqui é uma coisa que muitos colegas esquecem, isso é uma forma de vocês se esquivarem, digamos assim, de não cobrar consulta. Por questões deontológicas, não é possível falar por telefone. Por questões deontológicas, eu não posso fazer esse atendimento por essa via, por exemplo, um direct de Instagram. O necessário é contactar pelo WhatsApp, marcar uma reunião e, portanto, dentro dessa reunião, a gente vai esclarecer as suas questões, não é? E justamente aí, nós estamos nos acautelando, nós estamos engrandecendo, querendo ou não, protegendo a nossa prática profissional e a nosso valor hora, né? Porque a gente recebe por hora, querendo ou não, a maior parte dos advogados que atuam, né, em prática isolada, ou melhor, todos os advogados que atuam em prática isolada, se não são assalariados, recebem dessa forma. E, portanto, tem que se acautelar todas essas pequenas questões, as quais, claramente, não foi acautelado em nenhum parecer, não foi acautelada quando a Ordem dos Advogados lançou essa plataforma, que, diga-se de passagem, nem sei se ela está efetivamente à disposição, mas chamo só a atenção de que era necessário, por exemplo, nesse manual de publicidade, a gente pode até fazer essa questão. É feito consultas jurídicas online, mas tem que ter lá a indicação de que nessas consultas deve ser verificada a identidade do cliente, Para quê? Para mais uma forma. É uma forma de a gente estar capacitando os advogados de forma melhor em atenderem. Mais uma vez, são 5 setores para uma pessoa dar conta todas as semanas, não é? E, portanto, a gente vai melhorando os 5 setores, facilitando a vida do advogado e, ao mesmo tempo, protegendo a nossa profissão. E, claro, que a partir do momento que a gente protege a nossa profissão, que a gente garante uma melhor estabilidade aqui do advogado, a gente também está aqui fazendo isso em nome da ordem, da dignificação da nossa profissão e da própria ordem dos advogados. Quanto à avaliação dos serviços prestados, ora nem mais, não é necessário falar mais sobre isso, porque se eu não posso publicar resultado, eu também não posso permitir que os meus clientes publiquem. Mas eu não tenho controle das redes sociais ou das coisas que os meus clientes falam. Sim, no que eles postam na deles. Agora, tudo que é na sua página direcionada à sua atividade, é possível cortar. Avaliação no Facebook, é possível desabilitar das páginas do Facebook, é possível desabilitar a questão do Google Business e é possível também a gente não repostar nada dos nossos clientes, de não pôr no site a avaliação de clientes, nem nada disso. E digo isso porque o Conselho Geral já se manifestou algumas vezes sobre, por exemplo, a criação de sites com classificação de advogado, essas coisas. Isso não pode, não é permitido, e isso é óbvio, mesmo porque cabe a classificação quem é que consegue efetivamente avaliar um advogado. É somente a Ordem dos Advogados ou seus pares? Porque o cliente, desde que as coisas estejam resolvidas e tenha resultado positivamente para ele, o advogado é o melhor do mundo. Mas não quer dizer que esse advogado seja efetivamente bom em termos profissionais. Vamos lá, que algumas terminologias aqui no acelerado podem não ser mais adequadas, mas o que eu digo pode não ter atuado totalmente dentro das normas, não é? Pode ter violado alguma norma, seja deontológica, seja mesmo jurídica, e que jurídica em termos de ordenamento jurídico, de prática processual, enfim, e que, portanto, não é passível da gente colocar. Além disso, o fato de eu ter aqui esse tipo de métrica, eu posso tirar as métricas negativas também. Então, eu vou fazer mais uma vez o quê? Publicidade enganosa. Então, portanto, é possível sim tirar essa avaliação. Nada impede de se colocar, se eu não me engano, é possível colocar no Google, para a gente ter ali no Google Maps, essas coisas, mas pode ser retirado do Google Business a parte da classificação, o que é óbvio. Porque ao mesmo tempo que nós estamos passando por uma fase em que a advocacia se torna mais mercantilizada, isso quer dizer uma prestação de serviços com um pouco mais de força voltada a outras profissões do que era antes,
sobretudo se a gente parar para pensar em termos de uma advocacia, que é a qual eu defendo, mais voltada para o preventivo, e, portanto, de forma em que você tem que, querendo ou não, ai meu Deus, essa terminologia é péssima, mas incitar as pessoas a se movimentarem, a fazerem certos processos, certas planificações, e o que leva aqui, serão certos planejamentos que levam à contratação de um advogado. Isso não significa efetivamente que eu estou ali causando, influenciando a pessoa a fazer essa contratação totalmente. Não sei se eu me fiz muito entender, mas o que eu quero dizer é que a gente está entrando aqui numa linha tênue entre o advogado e, por exemplo, o vendedor de algum serviço. A gente está se aproximando, mas ainda assim tem uma grande diferença. Nós estamos aqui lutando por certos direitos que não é só o que o nosso cliente quer, diferente de um prestador de serviços. O arquiteto vai fazer o que o cliente quer. Nós, advogados, nós estamos limitados, seja pelas nossas normas deontológicas, seja mesmo pela parte processual, pelas questões aqui que vão influenciar. E, portanto, a gente nunca pode se assemelhar efetivamente. Mas é verdade que no mercado a gente é cada vez mais visto como esses profissionais. E, portanto, o que a gente tem que fazer é facilitar o máximo possível a prospecção para o advogado, mas de forma que ela não seja igualada a ponto de a gente ter aqui leilões de preço e essas coisas todas, não é? Ou mesmo aqui alguns colegas que fazem sorteio de consulta, ou então descontinho e essas coisas, que a gente não chega a estar mercantilizado. Mas claro que a gente tem que refletir que a gente está tendo essa aproximação, sobretudo para quem trabalha com a advocacia preventiva, não é? Nessa parte em que efetivamente a gente está vendendo um serviço que ainda não é necessário. Fugindo aqui dessas questões para lá de absurdas, não é? Da questão da retirada dos atos próprios dos advogados, alegando que a gente só cuida da parte jurídica. O que, agora, uma parte, a longo prazo é ótimo, porque sendo pessoas que não têm capacidade para fazer nada, muitos litígios judiciais terão. Só que se hoje os tribunais já não conseguem responder o que tem, imagino daqui 15, 20 anos, onde só alguns advogados, porque muitas pessoas vão deixar de querer ser advogados, porque é muito intensa o trabalho para virar advogado, e, portanto, claro que nós iremos nos beneficiar daqui a uns anos, o mercado vai ficar fraco de advogado, os tribunais vão ficar cheios e, portanto, teremos muita atividade litigiosa, mas acredito que nós, como advogados, a gente deve lutar efetivamente para uma pacificação, não é? Sobretudo, claro que litígio normalmente pode se render muito, mas é muito mais fácil para a saúde mental, não tanto do profissional como também das partes, não é a gente resolver isso da melhor forma possível e, portanto, buscar esse planejamento, essa parte preventiva. E isso aqui pode, muitas das vezes, essa disposição desse serviço, esse oferecimento, bater aqui com os outros profissionais de prestação de serviço. E é por isso, efetivamente, que a gente tem que tomar muito cuidado com as questões de publicidade, sobretudo a forma de apresentar, mas também sem eliminar por completo o que um advogado poderia ali estar informando. Tá? E aqui a gente entra questões dos anúncios, agora entrou, né, essa possibilidade das redes sociais. Antigamente o que a gente tinha? Brochuras jurídicas ou então as listas telefônicas. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Apesar do artigo 94 ser claro quanto à questão da lista telefônica, em que eu posso pôr lá um nome, não faz muito sentido eu usar anúncios patrocinados, afinal da lista telefônica eu assinava, né, eu pagava, eu usar anúncios patrocinados para dizer lá o meu nomezinho, Sephora Marquezine, em Coimbra, e o meu telemóvel, não é? Não faz muito sentido. E, portanto, hoje nas redes sociais não é como se fosse uma lista telefônica, essa parte do impulsionamento. Então, a gente poderia aqui talvez avaliar o que a gente poderia impulsionar, atento que devido a um parecer que eu requeri ao Conselho Regional de Coimbra, a gente tem informações sobre a possibilidade de anúncios patrocinados, impulsionamento de postagens, quando são relativas aqui à publicitação de cursos, não é? Eu tenho uma empresa de cursos justamente separada da advocacia, a gente já vai falar sobre isso, só voltada para formação, tem o CAP, também tem o doutoramento, não é? Também dou aula na universidade, mas enfim, que me permitem efetivamente ensinar e, portanto, tendo o seu sistema financeiro tudo separado da advocacia, não é? E, portanto, inclusivamente com perfis separados, a gente também já fala sobre isso, justamente para que me permita fazer esse tipo de atividade, e, portanto, eu poderia anunciar, apesar de não o fazer, todas as minhas publicações relativas à venda de cursos. Agora, quando eu falo da Sephora Marquezine advogada, a gente já vai ter algumas limitações, e hoje a gente vê um absurdo de anúncios patrocinados, e sobretudo aqui, por quê? Porque a informação que ali está escrita são informações persuasivas, são informações enganosas, ou então são, não sei se já viram, assim, um certificado patrocinado, não é? Falta também aqui
um conhecimento dos advogados do que efetivamente tem resultado no mercado. Mas, de qualquer forma, o que importa aqui falar é que, de certa forma, fazendo uma analogia com a lista telefônica ali do artigo 94, eu poderia. Mas para que eu vou divulgar meu telefone dessa forma? Não é? Seria um custo, assim, seria estranho. Você está mexendo na tua rede social e do nada. Cefra Marquezine, advogada, telefone e endereço. Oi? O que é isso? Né? Então, eu defendo que é possível sim de fazer anúncio e impulsionar postagens relativas à informação. Entretanto, o conteúdo, nós temos que tomar muito cuidado aqui com as questões, efetivamente, das call to actions, não é? Quem trabalha com marketing, quem trabalha com marketing em geral, que estuda essas áreas, sabem as hacks, as defesas, como é que a gente faz para quê? Para o nosso... para nossa postagem, para nosso Reels, Stories, TikToks, Kawais e coisas do gênero serem mais visualizados. Entretanto, muitas dessas hacks podem vir aqui ferir, querendo ou não, ou a deontologia, ou mesmo aqui a sobriedade da nossa profissão. Tá? E, sobretudo, essa questão do call to action, que a gente pode bater aqui nessa tecla do eu estou chamando para a ação, e essa ação pode ser me contacte, me contrate. Não é? Nós trabalhamos com uma prospecção diferente, mais uma vez, o marketing de conteúdo. O cliente vem até nós porque nos considera uma pessoa, porque a gente criou uma relação de confiança. E aqui a gente entra em um grande problema, a questão da humanização dos perfis, de como é que a gente trabalha essas duas coisas. Tem uma linha muito tênue. Mas, de qualquer forma, para quem efetivamente conhece a jornada de compra, sabe que normalmente esses tipos de call to action mais simples, do me contrate, do faça isso, faça aquilo, muitas das vezes vai atrair um público que não tem ainda uma conscientização, uma necessidade de compra e, na verdade, acabam ali só gastando dinheiro. Mas, ainda assim, por mais que possa não converter ou até converter em alguma coisa, nós temos aqui uma afetação, talvez não só uma questão de concorrência desleal dentro da própria profissão, mas, sobretudo, uma afetação da própria dignidade da profissão. Sobretudo quando a gente vê, como eu disse, anúncios patrocinados do venha para cá, é muito fácil. Ou a consulta não sei das quantas é mais barato. Um divórcio assim, sem advogado, não pode, nos contratos, somos os melhores do mercado. Essas questões todas não podem ser feitas. Seja no post, seja efetivamente aqui nas legendas, tá? E aqui também chama aquela atenção, é muito comum a gente terminar comente, compartilhe, entre em contato, e essas coisas todas, mais uma vez, call to action, utilizado no marketing geral, lá nos arquitetos, nas outras profissões, não é? Nos outros prestadores de serviço, mas a gente tem que atentar aqui. Nem sempre isso funciona. O que eu quero dizer é, se a pessoa está vendo o seu conteúdo, ela sabe que é você que faz, ela sabe que você é o advogado, e, portanto, ela pode ir no seu perfil, entrar no seu perfil e verificar, ir lá no seu Linktree, no seu bio, ou onde for, no seu site, não é? E verificar as informações de contato. Claro que se a gente tem ali um pop-up, um botão que fale, entre em contato aqui, fale com o meu assistente, é tudo muito mais rápido. Mas, mais uma vez, isso é uma questão que a gente tem que efetivamente vislumbrar, talvez aqui, com outros colegas, pensar da melhor forma, e não só com colegas advogados, mas também da parte do marketing, para a gente trabalhar, mais uma vez, a questão da psicologia do consumo, do empreendedorismo e todas essas questões, para ver efetivamente o que vai contra e o que não vai contra efetivamente o nosso estatuto. Mais uma vez, artigo 94 sendo suficiente, porque eu consigo. O que nos falta, na verdade, é a call to action claramente não pode ser feita pelo artigo 94. Não é? E, portanto, se eu crio no manual alguns exemplos, vai facilitar a vida dos advogados. Opa, aqui tá mais para cá, então isso não pode, então eu não vou fazer dessa forma, tá? Depois, convite para dar gosto, like, trouxe essa expressão porque alguns anos teve uma advogada que denunciou um colega, mas não houve uma efetiva resolução, porque ela recebeu, lembram na época do Facebook em que havia o convite estou te convidando para dar like na minha página, não é? Agora, essa situação é totalmente diferente, é de um outro parecer que teve, em que o advogado mandou uma carta para alguns escritórios e tal, de umas empresas, falando, olha, estou advogando, trabalho nessa área, me contrate, não é? E querendo ou não, é isso que acaba aqui, querendo ou não, esse convite para dar gosto, like, desses pareceres, bate muito com a questão dos anúncios patrocinados, não é? Eu não posso dizer que eu sou o melhor, artigo 94, número 4, né? Não posso dizer que eu sou o melhor escritório, que faço 1 milhão de processos, não sei quantos processos positivos até a data e essas coisas, já estou aqui violando várias linhas do artigo 94, né? E ainda aqui fazer essa publicitação paga para atrair, ou mesmo panfletos ou qualquer coisa do gênero, né? Então, assim, mais uma vez, artigo 94 está dando resposta. O que nós temos dúvida aqui é aquela questão do call to action, do pode entrar em contato, não pode entrar.
Ou então, tem aqui o botão do WhatsApp, é suficiente? Ou eu tenho que falar, não, entre em contato com, marque já a sua consulta, corra para responder isso. Aí essas questões, aí sim, talvez a gente também está indo mais para uma questão persuasiva, mais uma vez, não pode pelo artigo 94. Depois, a informação em si é a ser publicada. Aqui, na altura, quando eu fiz esse parecer a primeira vez lá, em 2017, 2018, a questão era que muitas pessoas estavam começando a utilizar as redes sociais e desabafavam para reclamar da profissão, para reclamar do filho, para reclamar do marido, e ao mesmo tempo, sou advogada, tenho escritório, tenho não sei o quê. Cada vez mais... Sempre fui defensora de ter 2 perfis separados, e é por isso que eu tenho hoje o perfil do escritório e o perfil da minha empresa, onde eu dou formação. No perfil da minha empresa, eu humanizei ele mais, que hoje a moda, não é, é o que funciona. Se vocês forem ver antigamente, bastava ter um escritório chique no meio da rua mais principal da cidade, com uma bela de uma placa, e os clientes batiam a porta. Hoje em dia os clientes já não são dessa forma, não é? Culturalmente mudou. Hoje os clientes perguntam por indicação, hoje os clientes perguntam através do Instagram, através do Kawaii, através do TikTok, através do Google. Então a gente, querendo ou não, tem que ter uma presença ou forte nas redes sociais, ou tem que ter uma presença nos nossos círculos de networking, para que essas pessoas sempre nos indiquem. O maior marketing que existe é o da indicação. Ainda mais o cliente satisfeito é o maior apologista do nosso serviço. O ROI é muito mais barato, a gente não tem custo de aquisição desse cliente, nem nada disso, portanto vale muito mais a pena. Entretanto, claro que até formar uma carteira de clientes isso demora alguns anos. Mas, de qualquer forma, o que é para chamar a atenção aqui? É que, será que a gente deve manter isso separado? Eu acredito no meu caso, sim, que são 2 atividades profissionais diferentes, então tem que ser. Mas dentro do meu perfil de escritório, por mais que eu tenha outros funcionários, mantenho só como Cefra Marquezine advogada, porque só sou eu a responsável. Se eu tenho outros trabalhando por mim, não interessa. Não é? Porque, querendo ou não, se eu quiser efetivamente dividir com eles esse cargo, esse risco, eu tenho que constituir uma sociedade. Mas, enfim. E daí o que entra aqui é só fazer uma rede social institucional não gera conexão. E hoje nós estamos na era da conexão. Hoje eu não contrato mais alguém, e agora eu não estou falando de advogado, estou falando de qualquer coisa, tá? Eu não contrato quem tenha um grande escritório de luxo. Às vezes eu nem sei aonde é o escritório, a sede da empresa da pessoa que eu estou contratando. Mas eu sigo nas redes sociais, me passa credibilidade, eu tenho todo o atendimento online, eu me sinto segura, as coisas são feitas. Pronto, acabou. E é por isso que aqui entramos numa outra questão que foi colocada também à discussão, que é a questão do home office, não é? Hoje um escritório digital muito bem feito, e não só uma plataforma digital, como foi feito da Ordem, ou uma página para publicar um site ou coisa do gênero, isso não é suficiente. Um escritório digital, principalmente por causa das questões da RGPD, influencia muito mais coisas, como eu falei, formulário de atendimento, questão da nuvem, essas questões todas a gente tem que ter ali muito bem protegidas para ter isso, tal como o home office, como um escritório tem que ter aqui a sua estrutura adequada para atendimento, o escritório digital também. Mas isso só para dizer o quê? Que hoje em dia a gente consegue ter vários colegas que têm uma estrutura extremamente digital, pode até ter uma estrutura física, mas que eu digo um atendimento todo digital, uma prospecção toda digital, sem sair de casa, sem nada, sem sair do seu escritório, enfim. E que, portanto, aqui muito acontece pela conexão que é criada, e essa conexão é feita muitas das vezes pelo seu network. Agora, seu network pode não ser presencial, pode ser online, e, portanto, essas questões da humanização do perfil é que nos coloca em jogo. Claro que aqui a gente não tem tanta essa discussão, porque agora é que começa a ter mais colegas nas redes sociais, mas se coloca isso. Por quê? Porque isso pode afetar a sobriedade da sua profissão, assim como a questão, às vezes, de você ter um posicionamento político ou algo assim, até pode atrair certos clientes, mas aí a gente tem aqui aquela velha questão, não é? A gente tem que tomar cuidado com a publicidade ideológica. E daí, por isso aqui, eu me coloco numa posição assim, ok, a gente efetivamente tem que humanizar esse perfil, e isso é muito importante, a humanização, por uma outra questão, para as pessoas entenderem que o advogado, além de advogado, é mãe, é pai, é irmão, é tio, é professor, é sobrinho, sei lá, é chefe escoteiro, atleta, tem seus tempos livres, tem seu tempo de lazer, tem uma vida para além, né? Para não incomodar, para saber que o tempo laboral é aquele. Enfim, essa questão da humanização nos é importante por causa disso. Não é para a gente criar não só conexão, mas também criar barreiras das pessoas entenderem. Opa, aqui acabou a profissão, aqui começa a pessoa, eu, não é que não advogado. Só que temos aqui que conversar
como eu disse, não é uma situação assente. Em princípio, pelo artigo 94 e essas coisas, as publicidades ali estão mais voltadas para o site, com os pareceres, e, portanto, seria um perfil somente voltado para a profissão. Agora, nem sempre, como eu disse, na nova era, a gente tem que ter uma coisa tão fechada. Talvez a gente precise, efetivamente, de ter uma humanização, e talvez delimitar aqui um pouco essa humanização, a xícara lá com o cafezinho, essas coisas, ou até umas férias, a questão da ostentação, umas férias lá nas Maldivas e essas coisas. Será que isso faz sentido a ser publicado em um perfil? Agora, será que faz sentido os colegas terem 2 perfis? Porque uma coisa é eu vender 2 serviços separados, aí não há dúvida, incompatibilidade, ou ainda que não haja incompatibilidade, eu não posso associar o serviço da advocacia com outro. Outra coisa são atos do dia a dia, da vida. Você comentar, por exemplo, algum colega que trabalha, por exemplo, com direito de autista, com direito das crianças com alguma deficiência ou algo do gênero, então ela demonstrar que ela tem um filho em casa ou alguma coisa assim, uma pessoa que se divorciou, demonstrar que o problema que teve com o divórcio e tal, pode criar mais conexão, ótimo. Mas até que ponto a gente vai ter esse limite? Essa é uma questão que, efetivamente, eu acredito na humanização dos perfis, mas eu acredito que a linha é muito tênue aqui para a gente conseguir limitar, e, portanto, é uma questão que tem que ser efetivamente trazida a um debate mais amplo. Bot do Messenger, já não é só bot do Messenger, hoje a gente tem inúmeras plataformas, inclusive estou até implantando dentro do escritório, relativo até mesmo ao WhatsApp. Isso quer dizer que permite não só, e na verdade o WhatsApp Business, quem utiliza sabe que já tem até a possibilidade de aquelas mensagens automáticas, e a possibilidade, quem tem o API ou o fake API, não é? A possibilidade de ter como se fosse um funil, do tipo, a pessoa entra e faz perguntas automáticas. Sabe o que a Vodafone, a EDP, essas coisas fazem? É possível a gente pôr isso na nossa atividade, desde que, mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de plataforma para ver se efetivamente acautela questões de RGPD e que, consequentemente, do sigilo profissional. E aqui, levar em consideração que esse caminho todo a percorrer do tipo, você quer falar com o advogado tal, você quer falar sobre direito de família, ou você quer falar sobre direito fiscal, e daí dentro do direito fiscal, que fala sobre isso, a gente tem que tomar cuidado para que, efetivamente, a gente não esteja trazendo aqui nenhuma informação enganosa, persuasiva, enfim, mas eu acredito que é totalmente passível, ainda mais hoje, não é para principalmente quem é o advogado, é o KIPA, que tem que cuidar dos 5 setores. É claro que faz muita diferença eu ter aqui esse assistente virtual que me auxilia, querendo ou não, pelo menos nesse início, nessa clivagem do quer falar com isso, quer falar sobre aquilo, ou então aquelas mensagens, não é bem a mensagem automática, tá? O bot é muito mais autônomo. Você cria todo o fluxo e a pessoa entra e, dependendo dela, de onde ela for, não é? Vai te dar a resposta. Por quê? Porque corta aquele tempo que eu estaria ali investindo, falando com o cliente, mas quer falar sobre o quê? Não, ele já vai perguntando, o bot já vai fazendo as perguntas automáticas. Acredito que não tem problema, mais uma vez, acautelando efetivamente essa limitação. E a mesma coisa aqui, a questão das newsletters, não é? Eu posso utilizar até esses bots para enviar essas informações, essas questões, desde que essas newsletters, mais uma vez, e a gente, acredito que eu não pus aqui no manual sobre isso, as newsletters de escritório ou essas publicações, a gente já tem aqui alguns pareceres da ordem que referem que eu posso mandar newsletter para os meus clientes, somente, ou para aqueles que se cadastrem, por exemplo, no site, desde que, não é, se o cliente se cadastrou para receber informações sobre o direito da família, eu só devo mandar direito da família. Se ele se cadastrou para questões laborais, só devo mandar questões laborais. Porque hoje em dia, por exemplo, e é uma forma muito interessante da gente, querendo ou não, manter o cliente, porque, mais uma vez, o cliente de hoje, ele é o apologista do nosso serviço, eu não preciso fazer network, ele que vai fazer um network e levar meu nome para fora, não é? Ele pode, conhecendo as áreas que eu faço ou não, quando ele pega conexão comigo, quando ele pega confiança comigo, ele vai sempre me indicar. E, portanto, pode aqui se criar listas de transmissões de informação, mas, mais uma vez, é a mesma coisa que as brochuras, é mais uma vez que os anúncios sejam impulsionados, patrocinados, seja a própria publicação nas redes sociais, ou os blogs, essas questões, deve conter ali apenas as questões jurídicas, sem aqui pode falar sobre os benefícios, as vantagens de um planejamento, sem problema. Agora, não pode dizer que é imprescindível, que tem que fazer, ou que, se não fizer, questões persuasivas e enganosas, aqui já não pode mais. Além disso, é muito importante a gente atentar que a ordem dos advogados está extremamente atrasada. Essa semana a gente verificou que está tendo aqui aula da era digital sobre Word. Admito que também já fiquei assustada que na universidade em que dou aula, eu sou regente de algumas cadeiras, sobretudo família, sucessões, responsabilidade médica no mestrado, em que
os alunos não sabem justificar um texto, padronização de peças. Essas questões todas, querendo ou não, já deveriam estar ultrapassadas com a utilização toda que a gente tem das redes sociais. Mas, enfim, se elas não estão, é efetivamente necessário, mas não só focar nisso. A gente precisa ativamente de uma força aqui da ordem, de uma formação, mas é uma formação contínua e adequada ao que está se vendo no mercado. Por exemplo, questões como eu estou trazendo agora, de marketing de conteúdo, de questões aqui efetivamente de como utilizar a rede social, do que pode, do que não pode, da utilização de um Canva, da vida de como fazer essas publicidades, como fazer um Reels, como fazer tudo dentro das normas, como utilizar efetivamente o RGPD em termos de proteção para essas questões de consultas online, enfim. N questões que devem ser aqui tratadas. Mas voltando para cá rapidamente, para a gente terminar, que eu já estou aqui há muito tempo para contar, mas essas questões do manual, mas é só para demonstrar que há muitas questões que estão respondidas, que o que os colegas fazem deveria efetivamente serem aqui punidos pelo Conselho de Deontologia ou serem chamados de atenção, porque efetivamente o artigo 94 é mais do que suficiente. E, portanto, falando aqui sobre o direcionamento em sites e redes sociais, mais uma vez é a questão também dos botões. Eu ponho um botão ali para a pessoa, um pop-up para ela vir falar comigo ou para ela não vir falar comigo. As questões das call to actions, que mais uma vez a gente deve ter aqui muita atenção, tá? Sobre a questão do tire suas dúvidas. Gente, dúvidas e essas coisas não podem ser efetivamente permitidos. O que a gente pode efetivamente ter é a questão de utilizar as redes sociais para entender o que o público quer ver para nós apresentarmos, tá? E aqui acredito que voltou. Bom, e aqui, como eu já tinha falado, a questão efetivamente das call to action, seja aqui das postagens, seja nos próprios sites, já devem ter visto aqueles pop-up, converse comigo, mande uma mensagem, entre em contato e essas questões todas. A questão, mais uma vez, é que a gente tem que atentar e talvez nos entre em contato do site, ter uma mensagem de acautelando o sigilo profissional, acautelando as questões aqui de conflito de interesse. Mais uma vez, não sei se acontece com vocês, mas às vezes um bredenso cliente consegue teu número, te liga, te manda mensagem já com tudo, com documento, com essas questões todas. Nós temos que tomar cuidado com essas questões, e é por isso que efetivamente a gente tem aqui essas questões aqui da questão do entre em contato e essas coisas, tem que tomar muito cuidado com esses pop-ups de ser assim automático, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que é um conflito de interesse, um sigilo profissional. Mais uma vez, por quê? Porque os advogados não falam. E é o que eu digo, marketing de conteúdo, a gente explicar. Mais uma vez, eu tenho muita essa experiência com os meus clientes, eu explico as coisas para eles e eles repassam. Eles se sentem empoderados com aquela informação. Eles sabem que o bom profissional é aquele que não faz esse tipo de publicidade. É aquele... Por quê? Porque eu ensinei. Alguns colegas acabam não tendo tempo, efetivamente, porque nós temos aqui, né, os 5 setores, dos quais muitos dos 5 setores são abandonados, porque a gente mal dá conta do operacional no caso, né, o comercial mais ou menos, e a questão do marketing, a questão do administrativo, e às vezes o financeiro fica o caos, mas enfim. Então, isso para chamar a atenção que efetivamente, em um primeiro momento, o linkzinho lá do WhatsApp, essas coisas, e é uma forma ótima de direcionamento, não é um contato direto, não sei vocês, mas eu cada vez mais gosto de usar o WhatsApp, porque a gente fica ali com todo o padrão do que utilizar o e-mails, porque às vezes os e-mails mandam um e-mail que não está lá naquela cadeia, fica aquela confusão. Mas, mais uma vez, a gente tem que se preocupar com essa questão efetivamente daquele pop-up, a pessoa clica e já manda tudo para você, não é atentar. E claro que, mais uma vez, o WhatsApp Business é uma maravilha, porque a gente consegue separar por etiquetas o que é cliente, o que não é, arquivar e essas questões todas. Já fica aí uma proposta, fica aí disponível se a ordem quiser fazer alguma
formação sobre essas questões aqui mais tecnológicas, que há muitas para a gente tratar. Mas enfim, né? Se não analisam nenhum manual de publicidade, já quase desde 2017, também não posso querer muito fazer essas outras questões. Mas aqui fica efetivamente essa proposta aqui. Acredito que essa proposta não. Acredito que esses pop-ups não teriam aqui nenhum problema. No caso das redes sociais, mais uma vez, como a gente está aqui nessa fase do ainda precisa estar assente, né? Ainda precisa estar assente, não. São questões a serem discutidas, mas que, como estão vendo, eu já estou dando meu posicionamento, conhecendo o mercado, conhecendo o que é feito, não só aqui, mas em outros países também. E, de acordo com o nosso estatuto, o que poderia aqui efetivamente ser feito, e claro, mais uma vez, manual com exemplos, para ficar assim, sem possibilidade da utilização por alguns colegas por conveniência, o pisar o risco, não é? Mas enfim, quanto às redes sociais, chama atenção aqui mais uma vez aquele problema do ter um perfil pessoal meio profissional, e daí agora eu atento, já vi advogados que falam no mesmo perfil sobre vida pessoal, sobre a advocacia e às vezes até sobre imobiliária, que há uma incompatibilidade, ou sobre venda de outros serviços, isso é óbvio, não pode, como eu disse, tem que ser separado, mas agora aqui a questão de humanizar esse perfil talvez seja possível, como a gente sabe, a maior parte dos advogados ou estão em prática profissional em sociedades efetivamente, ou estão em prática isolada, apesar de muitos em prática isolada se venderem como sociedades de fato, e não são, mesmo que são marido e mulher, não são uma sociedade de fato, não é? Claro que temos aí a questão dos regimes de bens, do exercício do comércio e essas questões todas, mas quer dizer, o exercício do comércio em traços. Agora ficou na dúvida se enquadraria ou não. Mas enfim, não é a questão de agora. Mas só para dizer que, por questões deontológicas, não é? Deveriam estar todos separados, a informação ser vendida toda separada, vendida, que eu digo, apresentada em separado. Cada um com a sua rede social, cada um com o seu site, ou então um responsável, como é o meu caso, eu tenho um escritório, eu sou responsável, Cefra Marquezine Advogado, tenho lá os meus funcionários, os clientes são apresentados pelos meus funcionários, mas eles sabem que sou eu, pessoa física, desculpa. Não é pessoa física. Desculpa. Peguei agora a terminologia, pessoa singular, terminologia brasileira, sinto muito. Porque às vezes quando a gente faz, sobretudo, da aula, semana passada estava dando aula de direito da família brasileira, aí a gente acaba misturando aqui algumas coisas, sinto muito. Mas vamos lá. Então aqui a questão das redes sociais, vejo como uma forte forma de captação, muito mais em conta do que os sites, não é que em 2005 foi muito discutido lá nos congressos, se eu não me engano, foi no congresso de 2013, talvez, que forçou muito a barra, agora eu não lembro efetivamente quando que foi, mas deve ter sido 2013, 2012, que forçou muito a barra para essa alteração até do Estatuto de 2005, não é? Essas questões dos sites, não, foi de 2002, eu acho. Foi algum anterior que forçou essa possibilidade de trazer os sites. A gente sabe que um site hoje é muito custoso. Dificilmente a gente consegue fazer um bom site em um WordPress, a menos que vá para um Wix gratuito, mas que fica lá escrito que é gratuito, não é o que demonstra que você não tem aqui grande, talvez assim, preocupação, e também não ranqueia no Google, nem nada, mesmo se tem um bom SEO, não ranqueia. Você não tem talvez tanto cuidado com a sua advocacia ou tanto investimento, enfim, é mais do que um salário mínimo, querendo ou não. Enquanto que as redes sociais, hoje, em 2 minutos, a gente está aqui, a gente cria rede social e com o Canva, com algumas outras plataformas que são gratuitas, a gente cria postagem, a gente faz tudo por si só. Mais uma vez, aqui no setor do marketing, a gente consegue criar muita coisa de forma sem precisar de um expert nem contratar outra pessoa, e portanto, quem está iniciando tem tempo, consegue fazer muita coisa. Mas a gente tem que efetivamente atentar que essa facilitação na entrada da rede social, ainda assim tem que tomar cuidado com o artigo 94. Mais uma vez, o artigo 94, continuo defendendo que ele é mais do que suficiente. Basta que uma interpretação de uma questão ou outra ligada às redes sociais, porque lá nos dizem quais são as informações objetivas, não é? Claro que a gente tem que atentar, como eu disse, não vou pôr lá meu nome e meu telefone, né? Porque é tipo lista telefônica. Não, né? Mas tem que me atentar à questão das especialidades. Temos muitos advogados que se dizem especialistas e não são, não é? A gente sabe dessas limitações, que publicam as coisas de cliente, que a gente sabe que não pode publicar, mesmo com autorização do cliente. Não é permitido, não pode repostar, nem nada disso. Mas, enfim, então a gente acaba tendo aqui que ter essa atenção, e uma das atenções que eu tenho aqui é que a rede social, como eu disse, a gente vem humanizando um pouco, por mais que eu não poste coisas da vida pessoal, mas só profissional, dizendo, olha, hoje estou no tribunal não sei das quantas, e não referindo sobre qual é a demanda, mas demonstrando que eu também atuo nas barras dos tribunais, através do quê? Não dizendo, olha, eu sou advogado que atuo na barra dos tribunais, não, estou aqui no tribunal, tirando a parte do que há um desprestígio, de certa forma, alguns colegas que tiram fotos dentro da sala de audiência e essas coisas, a depender das informações que colocam,
temos que também tomar cuidado com esse tipo de publicidade, de publicação, não é que não deixa de ser uma forma de publicitação. Mas a gente tem muitas ferramentas dentro dessas redes sociais, que o site é mais limitado, é só o textão lá jogado, no máximo um pop-up, não é? Nas redes sociais a gente tem ali mais formas de mencionar, de contagem regressiva, de postar foto passada, de postar, de ter uma interação com o público. E mais uma vez, o que é importante, porque causa humanização nos permite aqui confiança, e é necessário, como a gente sabe, é base da advocacia, da relação, sobretudo quando a gente está falando de pessoas singulares, é efetivamente essa relação de confiança, não é? E, portanto, é muito importante. Só que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, se responder a caixinha, pode ser aqui uma interpretação de um caso concreto. A gente pode estar violando questões de segredo profissional quando a gente começa a falar sobre, porque eu tenho um caso assim, assim, assim. Às vezes ele é identificável, não é? A questão de conflito de interesses também pode acontecer, a questão de você estar se manifestando sobre questões feitas por outros advogados. O cidadão tem direito a uma segunda opinião, mas essa segunda opinião deve ser muito bem clarificada, não é? A gente deve avisar o outro colega que é confiado. E certamente, em alguns casos, por exemplo, eu tenho essa preocupação, quando eu sei que há algum processo em andamento, eu tenho a preocupação de dar toda a informação para esse cliente, que ele deve informar o outro advogado, ou que ele deve me passar o contato do outro advogado para eu informar, para eu contactar esse advogado, para eu informar que eu estou dando uma opinião sobre o processo em andamento e essas questões todas, dentro, efetivamente, do que o Estatuto permite. E alguns colegas, sem querer, por desconhecimento ou por conveniência, né, ultrapassam esse risco, sobretudo aí por essas questões aí dessas ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. Portanto, eu defendo que se quer usar as redes sociais como forma de prospecção, nós temos aqui que ter tempo, porque não basta eu não tenho tempo, então só deu tempo de publicar os 15 processos na minha mesa que foram deferidos. Não. Então, em vez de você postar os 15 processos, você converse. Põe ali 2 minutos gravando, explica, olha, os processos funcionam dessa forma assim, assim. Quando acontece isso, é isso. Quando acontece aquilo. É a mesma coisa, até é mais, porque você, mais do que mostrar que você só é uma pessoa que despacha, você está efetivamente contando, explicando, empoderando de informação, tá? Então, assim, mais uma vez, a questão, acho que a ferramenta de responder a caixinha é interessantíssima, a questão das perguntas, de sondagem, não é? É super interessante para quê? Para você testar, digamos, a temperatura do seu público que está ali, de você saber para onde que eles querem ir, e às vezes eles te direcionam, às vezes você acha que é super legal falar sobre barulho no condomínio, mas a maior parte das pessoas, na verdade, quer saber como é que faz para faltar uma assembleia de condôminos, não é? Então, assim, a gente pode aproveitar o que eles te dizem para você transformar. Agora, quando a gente vê que tem alguém que quer se utilizar, por exemplo, de um direct, de uma caixinha, para manter uma resposta, para fazer uma pergunta, aí você tem que direcionar efetivamente. Olha, nesses casos, tem que fazer um atendimento, uma consulta. Vem aqui para o meu direct, manda aqui o WhatsApp, manda aqui o e-mail, entre em contato com o escritório. Agora, pode até mandar, olha, entende? Não é exatamente aquele caso. Nós temos que tomar mesmo muito cuidado. Acho que a gente pode utilizar as ferramentas, e é por isso, mais uma vez, que esse manual é importante para a gente ir, e essa comissão da tecnologia e publicidade, para a gente, cada vez que apareça uma nova tecnologia, que apareça alguma nova coisa, que é o que a gente também trouxe aqui, já acho que está mais para frente aqui, sobre o uso da inteligência artificial, não é? Para ter aqui uma, querendo ou não, uma movimentação por parte da ordem, já, olha, estamos estudando essa ferramenta, isso aqui pode, isso aqui ainda não pode, não é? Para facilitar essas questões. E para além disso, como eu disse, essa facilitação do uso das redes sociais, a gente pode ter aqui a questão do uso do filtro, músicas, memes. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, é muito interessante, porque atrai muitos likes e essas coisas, mas às vezes os memes colocam a gente numa situação muito deplorável, sobretudo quando a gente está falando aí dos próprios clientes e essas questões todas. Acredito que é sempre interessante, é sempre uma brincadeira e tal, uma forma de descontração, e para quem estuda a parte efetivamente do marketing, sabe que a nossa linha editorial de postagens, essas coisas sempre tem que ter ali um respiro, e que os memes acabam sendo uma forma do topo de funil para atrair pessoas, mas temos que tomar aí, mais uma vez, cuidado com a sobriedade. Diferente se é efetivamente uma página só de memes, não é? Outra coisa é se é efetivamente a do seu escritório, onde você fornece informações da sua atividade. Quanto à questão do uso de filtros e músicas, a gente vê muitos advogados utilizando-se aqui de músicas com uma letra que não coincide com a temática, mas que é porque é uma hack,
Por quê? Porque é a música que está em alta e, portanto, aquele Reels vai ser encaminhado para mais pessoas por causa, efetivamente, da utilização daquela música. Apesar de que a inteligência artificial das redes sociais está cada vez melhor e ela está começando a identificar também até mesmo, por exemplo, a expressão da pessoa que está fazendo o vídeo para indicar para pessoas, enfim, questões de inteligência artificial que não se colocam aqui, que são muito mais avançadas. Mas aqui é uma questão que também deve ser colocada em xeque, é a questão, efetivamente, porque a gente pode ter a utilização de ferramentas mais persuasivas, ostensivas, enfim. Acredito que a utilização de filtros é uma questão até mesmo psicológica geral, de desconfiguração, não é, da imagem, essas questões, pode colocar em causa, não é? Ou talvez não, isso também é uma questão da gente trabalhar aí questões do entendimento dos colegas sobre, e aqui já fica uma proposta, quem sabe, fazer não um referendo, mas colocar várias discussões de um manual e pôr para sondagem, para postar, para os próprios advogados se manifestarem o que eles interpretam, né, por ali alguns casos, e o advogado interpretar se aquilo fere ou não a sobriedade da profissão, acho que seria muito interessante. Daria trabalho? Daria, mas não é a Ordem dos Advogados está aqui para isso. Deveria. Quanto às músicas, tenho os meus receios, mas, mais uma vez, é uma questão de sobriedade, não afeta efetivamente, talvez, de persuasão, nem nada disso. E isso também diz muito do colega. Porque, mais uma vez, ter muitos números não quer dizer que tem muita prospecção, ou a prospecção pode não ser tão positiva assim. Então, não acreditem em tudo que vê. Mais uma vez, redes sociais é apenas um recorte. Quanto à divulgação de produtos e serviços, já disse minha posição, já disse a minha prática profissional, 2 perfis separados, não há dúvida. Eu não posso vender drone junto com a minha atividade profissional. Eu não posso vender um serviço, por exemplo, de administração de sala, de coworking. Não posso, gente. O arrendamento da minha sala, eu fazer a divulgação, olha, estou arrendando, já é meio complicado, porque você não está arrendando para os seus clientes. E se o teu canal de comunicação é com os teus clientes, que diabo que você está colocando lá o arrendamento da sua sala, ou que você tem uma sala ali com disposição para receber correspondência, escritório virtual. Gente, isso é um perfil à parte, isso é um CAI à parte. Não é no CAI, não é, que não é no CAI, no Código CIRS de um advogado, isso não é ato próprio do advogado, então isso é facilmente. Está lá na lei de atos próprios, posso divulgar... Posso divulgar no meu perfil. Não está, não posso divulgar no meu perfil em que eu divulgo a minha atividade como advogado. Simples, não é? Não tem até não sei porque eu coloquei aqui como questões a serem discutidas, porque isso não é meio óbvio, pode não estar no artigo 94, mas está, né, na lei dos atos próprios. Então, é claro, inclusivamente um parecer que eu pedi efetivamente sobre a questão dos cursos foi exatamente isso. Apesar da atividade de formadora não ser incompatível com a do advogado, então eu posso exercer em simultâneo, não é um ato próprio do advogado e, portanto, eu não posso divulgar como ato próprio. Então, tem que ser atividades diferentes. Quero aqui fazer um coworking, quero aqui divulgar a sala e que seja algo recorrente e tal, não é só uma vez que eu vou divulgar o arrendamento, não é só lá no site da ordem. Então, cria um perfil próprio para isso. Simples assim. É a minha posição. E, mais uma vez, acredito que os colegas vão concordar, porque, mais uma vez, a nossa profissão é só os atos próprios. E, por isso, essas discussões sobre publicação paga, fazer aqui... falar sobre outros serviços, nada impede que na sua atuação você utilize serviços, por exemplo, eu utilizo muito tradutor, não é? De outras línguas. Então, claro que eu até posso fazer um comentário, eu utilizei esse tradutor. Agora, publicidade paga sobre isso? Não é? Não pode, não é? Aí a gente cruza muito risco, ou então receber um bolo de uma, né? E daí eu vou fazer a publicidade. Enfim, são coisas aí que não tem nada a ver com os atos próprios, então eu não posso publicitar na minha atividade. E aqui essas questões aqui do perfil profissional e perfil pessoal já veio comentando aqui em várias coisas, não é? É uma questão que efetivamente deveria se trazer aqui alguns exemplos para os colegas efetivamente se manifestarem, se consideram que aquilo afeta ou não a dignidade da profissão. E é por isso que eu defendo fiamente um manual onde, para mais, apesar de que vocês viram, estou aqui há mais de 1 hora, o que deveria ser só em 20 minutos, mas sinto muito, falo muito. Não é o mal de professor, não é a gente falar demais, em que a gente acaba aqui
ultrapassando dentro do artigo 94, tendo a resposta para tudo. O que falta é vontade de interpretar. Por quê? Por conveniência, não é? E claro que a gente tem aqui algumas tecnologias que estão sendo para frente, como o uso da inteligência artificial, e que pode nos colocar aqui com algumas questões, certo? E aqui, olhando para isso, e não só olhando a isso como a questão da humanização do perfil, que eu entendo que, apesar do artigo 94 estar restrito aos sites e tal, que é uma coisa óbvia, a gente vem vendo um tipo de consumo diferente e que, portanto, pode ter aqui essa necessidade dessa humanização, dessa voltada aqui para o marketing de conteúdo, para um relacionamento, e que, portanto, a gente tem que ter aqui uma interpretação que talvez de primeira leitura do artigo 94 não seja possível, mas ainda assim artigo 94 é suficiente. O que falta é exemplos do artigo 94 para facilitar a vida. E para finalizar, o uso de inteligência artificial cada vez mais comum. E aqui, mas isso é uma questão que ainda não há discussões, já venho pesquisando, também trouxemos para o Congresso pro Congresso dos Advogados uma questão sobre o chat GPT, que é das possibilidades de plataforma mais presentes, não é? Mais comum, mas agora a gente já tem até recentemente a do Elon Musk e outros também estão aí disponíveis, que é efetivamente aqui a utilização, que é a possibilidade, você faz perguntas e ele responde. Já digo que tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, ele cria efetivamente jurisprudência. Tá? Ele ainda não tem o potencial de efetivamente só fazer a pesquisa, e, portanto, temos que tomar muito cuidado, e aqui entra a grande discussão de direitos de autor. Se eu peço para a inteligência artificial, ela ainda não é capaz de fazer isso para o público português, tá? Ela já é capaz para o público brasileiro, em algumas questões, fazer peças processuais, fazer essas questões. E daí aqui a gente entra na questão do direito de autor, na responsabilização. A gente sabe que o advogado que protocola a petição é aquele que é o responsável, não é? A gente sabe se eu publico alguma coisa na rede social, eu estou sendo responsável, ainda mais se eu replico as fake news e essas questões todas. Mas a questão é até que ponto eu não deveria também informar se eu assumo só as responsabilidades ou se eu deveria informar que foi utilizado esse tipo de conteúdo, esse tipo de ferramenta na minha atuação. Apesar de que aqui a gente também bate quantas pessoas não utilizam minutas de outros colegas e que, portanto, estão utilizando aqui direitos de autor, querendo ou não. Até tem alguns colegas que são defensores que nunca se deve mostrar as petições para os seus clientes, porque é direito do autor, é minha propriedade intelectual e tretas, né? Porque para mim isso é uma treta, porque se ele me contratou, ele tem acesso a tudo. Mas eu entendo esse receio da replicação e essas questões, mas aí eu pergunto, a ordem vai ter algum tipo, claro, a gente está certo que por litigância, talvez litigância má fé, ou então, não sei, por outra forma aqui, os tribunais mesmo possam vir aqui a cair em cima dos advogados que se utilizem erroneamente desse material, mas a questão é se a ordem vai se manifestar de alguma forma, pelo fato de, por exemplo, um advogado estar utilizando a inteligência artificial para criar suas petições, para mais do que falar para o cliente, porque a gente já viu utilização de bots e não sei o quê, apesar de ser uma inteligência artificial que ela faz, uma pessoa física tem antes de ter montado todo o fluxo. A inteligência artificial não cria a conversa naquela questão dos bots. Aqui cria. Aqui você está conversando com uma inteligência artificial que ela vai buscar informações aleatórias. Ela não está restrita naquilo. E, portanto, é uma questão que efetivamente a gente tem que discutir. E não a formatação do Word. A gente tem que efetivamente discutir sobre a inteligência artificial nesse momento, tá certo? E daí aqui, mais uma vez, fica aqui essas questões da gente ter que discutir sobre essas novas tecnologias, novas redes sociais, efetivamente, como eu disse, dentro do manual, ter uma possibilidade de a gente discutir terminologias, discutir essa imagem pode ter exemplos para que permita aqui a facilitação, porque, mais uma vez, nós estamos na era do marketing de conteúdo, o advogado é o KIPA, o advogado povo, que tem que cuidar dos 5 braços do escritório, às vezes tem advogado estagiário, se duvidar, vão deixar de ter, como a gente já está vendo com essas alterações, não vai ter capacidade para ter um advogado, vai ter que cuidar de um advogado estagiário, vai ter que cuidar de muito mais coisas, e, portanto, a ordem tem que se preocupar não só em manter a dignidade da sua profissão, e para isso ela tem que dar a devida formação para os advogados e efetivamente a devida fiscalização dos advogados para que isso ocorra de forma ordeira e igualitária entre todos os advogados, que todos eles tenham as oportunidades de se aproveitar dessas novas tecnologias. Porque nesse momento que a gente tem uma omissão da ordem, e essa omissão faz com que alguns advogados não façam nada por medo, e alguns outros advogados estejam ultrapassando o risco com força, por muita conveniência, porque a gente está vendo é extremamente proibido, e aqui já fica aqui o recado, porque sei que
algoritmo, não é, gente? Acabo vendo, sobretudo, colegas brasileiros que também fazem muito mais publicidade nas redes sociais do que os advogados portugueses, chamando a atenção que a própria Ordem dos Advogados do Brasil possui manuais, porque já foram decididas essas questões todas e que nos permitem aqui terem um contraponto, já que os códigos deontológicos, não é, as questões deontológicas, que não tem mais código deontológico, lá é o código de ética, aqui é efetivamente o Estatuto da Ordem, a gente consegue ter conexões de várias matérias. E que, portanto, a partir do momento que a gente tem um manual didático, que não seja só a letra de lei, porque cabe várias interpretações, ou melhor, é possível interpretar, mas, mais uma vez, por uma questão de conveniência, foge-se, porque a Ordem dos Advogados Portugueses não se manifestou sobre isso, está manifestado através do artigo 94, a gente vai ter aqui um melhor esclarecimento. Tá? E agora, já deixo aqui, eu deixei o contato em todos os slides para quem quiser contactar, mandar propostas e essas questões, porque eu vou continuar, apesar de estar desde 2017 sem uma resposta, acredito que agora o Conselho Geral vai analisar com força todas essas propostas que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver se o Congresso também, a minha proposta é aprovada, para a gente efetivamente ficar em cima para a criação, seja dessa comissão de tecnologia e publicidade, para aí estar acompanhando esses avanços, não é? Ter uma comissão que efetivamente faça alguma coisa, porque existem várias comissões que eu nem sei que tipo de atividade fazem, e aqui fica uma crítica efetivamente, porque, enfim, a gente às vezes vê que a ordem é um pouco cerceada para certas pessoas, ou talvez seja o sotaque que afeta alguma coisa. E, para além disso, não é? Para além dessa questão da comissão, a criação é efetivamente de uma coisa mais didática, clara, simples e direta. É necessário se posicionar, assim como é necessário também se posicionar quanto à questão do home office, quanto a o que é uma estrutura. Temos vários colegas sendo criticados, vários colegas sofrendo processo, mas a gente não tem nenhum manual de como tratar disso. Tivemos aí uma pandemia, tivemos o RGPD e até hoje a gente não tem um manual da prática profissional. E, portanto, fica aqui o meu pedido de auxílio dos colegas que me tragam essas informações, que eu vou continuar, ainda que sozinha, vou continuar batalhando por todas essas questões, que um dia, quem sabe, seja ouvida. E, portanto, fica aqui o meu muito obrigado por terem me aguentado até esse momento com todas essas questões.